Vamos ter o prazer de receber aqui ele que é candidato a vereador pelo Democratas, pelo DEM, Sargento Edivaldo Gomes. Seja bem-vindo, Sargento. Eu que agradeço, Roberto, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade e as pessoas que estão aqui assistindo para conhecer um pouquinho de nossas propostas e opiniões. Pessoal, como Guarulhos não tem um horário eleitoral, vamos fazer desse espaço um horário eleitoral gratuito. Você que acompanha o trabalho do Sargento Edivaldo Gomes, ou que você não acompanha, mas quer nos ajudar, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa entrevista para que mais e mais pessoas conheçam as ideias e as propostas do Sargento Edivaldo Gomes. Aí, nós vamos poder escolher melhor os 34 vereadores. Já imaginou se a gente tiver 34 vereadores, bom de briga, trabalhadores pela cidade? Seria maravilhoso, né? Então eu conto com você, quero pelo menos 50 compartilhamentos enquanto o Sargento Edivaldo Gomes estiver conosco. Para quem não conhece, fala aí, quem é o Edivaldo Gomes? O Sargento Edivaldo Gomes vem de uma família de 14 irmãos, nasci ali no Gopoúva, antigo anel viário, hoje é Humberto de Alencar Castelo Branco. Fiquei lá até os 10 anos, depois mudamos para o Tabuão, ali região da Praça 8, Santo Antônio dos Aventureiros. Tenho meus familiares lá, aos 20 anos casei, me mudei para o Parque Alvorada, na região do Pimentas. E estou lá até hoje. Sou casado há 31 anos, tenho 2 netos e tenho 3 filhos. Sargento policial militar. É interessante que de um tempo para cá os policiais militares eles têm entrado mais na vida pública. Por quê? Sem dúvida, porque eu acho que os policiais observaram que nós precisamos ter representatividade. Acho que toda categoria tem que ter os seus representantes para que possam brigar, né, e tenham conhecimento das necessidades daquele pessoal, daquele grupo que exerce uma profissão. E por que o DEM? O Democratas, porque na minha concepção é um partido de centro. Eu acredito que tem boas propostas, que tem pessoas realmente com interesse de fazer a diferença. Por esse motivo, o DEM. Muito bem. E por que ser vereador? Olha, na realidade, em 2016 eu ainda estava na ativa, e aí um amigo me convidou. Policial militar da minha época, eu entrei em 86, não era muito amante de política, era uma outra política que nós exercíamos ainda, finalzinho da ditadura. E aí ele me convenceu e eu parti para esse lado para entender como é que funcionava. Acredito que fui bem votado na época, porque eu tive 3 meses de campanha, aquela época, sem ter nenhum recurso, e consegui 767 votos naquela época com a caixinha de som. Simplesmente falando, não vote em amigo, vote em projeto. É o que eu falo, eu sempre falo aqui, não adianta votar em amigo. Você votar em amigo é você votar numa pessoa que, para ir na cozinha, ser um cozinheiro e o cara não conhecer os temperos. Então, não adianta boa vontade, tem que, no mínimo, conhecer o trabalho que vai realizar, entendeu? O que o guarulhense pode esperar de um mandato do Sargento Edivaldo Gomes? Olha, primeiramente é primordial o vereador fiscalizar. Ele tem que fiscalizar o executivo, fiscalizar o orçamento, entender do orçamento, para onde vai esse dinheiro, de que forma ele é destinado e se ele realmente está sendo executado. E, posteriormente, é você correr atrás de recursos para que projetos possam ser implementados na nossa cidade. Eu acho que essa é a principal função do vereador, né, para que possamos ter uma sociedade guarulhense melhor. Sargento, uma das grandes preocupações, já que você é policial militar, né, uma vez policial, sempre policial, uma preocupação que a população tem muito é com relação à falta de segurança na cidade de Guarulhos, principalmente nas periferias, né? Muita gente sendo morta, tem muita droga e os pancadões. O pancadão eu acho que é um grande exemplo de falta de respeito e falta de controle. A pessoa liga um som lá tão alto que está a 200 metros, parece que está dentro da sua casa e não respeita mais ninguém. O que o guarulhense pode esperar de um mandato do vereador
Edivaldo Gomes com relação à segurança? Trazer proposta para o secretário, para o executivo, para que façam a descentralização dos órgãos de segurança, da GCM. Como é que seria isso? Então, se você falar em construir bases, é inviável, porque gera custo. Concordo. Então nós tivemos um exemplo muito prático. Ali no terminal do Pimentas nós temos a faculdade, temos o CEL, temos bancos e vários comércios ali e vários assaltos estavam sendo realizados. Eu, junto ao secretário à época, o Gilvan, mostrei para ele que era possível pegar um ônibus aqui da área central, colocar o efetivo da GCM e nos horários de pico fazerem um policiamento ali. Então, de uma forma organizada, você tem um ônibus ali por determinado momento com efetivo da GCM fazendo e passando para a população a sensação de segurança e depois ele vai para uma outra localidade. Então você atinge um número maior de bairros e transmite essa sensação de segurança para os munícipes de uma forma mais ampliada. Você defende o aumento do efetivo de GCMs? Eu acredito que sim, mas é competência do executivo, né? O vereador, ele não tem como gerar custo, nenhum tipo Mas ele pode pressionar. Sim, eu acho que tem que pressionar porque eu sinto isso na pele por ser da área de segurança, porque é uma área que não dá retorno, né? Só dá reclamação, porque é o pessoal que fala não. E quando você tem uma instituição que fala não é muito bem vista. Mas tem que sim investir nisso, porque o trabalhador, o cidadão de bem, ele merece ir e vir tranquilamente e com a paz e o sossego merecido. É possível aumentar a segurança, diminuir essa criminalidade, sargento? Às vezes eu acho que é até meio impossível. Parece que a coisa vai de ruim a pior, como no Rio de Janeiro. Isso é experiência própria, Roberto. Posso te falar ao longo dos 31 anos de polícia, que quando a polícia militar ou o órgão de segurança está próximo, aquela marginalidade vai se deslocando muito mais para a periferia e ali você vai conseguindo tirar ao modo que você vai chegando com o braço da segurança próximo desses indivíduos. Isso é comprovado, não tem por onde escapar. Eu até brinco que a área de segurança, muitas das vezes, é a área que o funcionário quer trabalhar e muitas vezes o patrão não deixa, entendeu? Deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando, compartilhando. A Thaís está conosco. A Márcia Galdino, boa noite, sargento. Parabéns pela iniciativa e ideias de segurança para a nossa região. Maria Nascimento está dando boa noite para nós, agradecer. Lisandra Romero também conosco. Luiz Fernando também aqui. José Roberto Major está dando boa noite para nós. Wagner Fernando com a gente, Daniel Avelar, obrigado, Lauro Mota, Elizabeth Ramos com a gente, Wagner Fernandes, Marina Corrêa, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas agradeço a todos vocês e pedir para vocês continuar compartilhando. Quais outros projetos que a população de Guarulhos pode esperar do vereador, se eleito for, sargento Edivaldo Gomes? Eu tenho muita preocupação, Roberto, que eu observo, principalmente na área de desemprego da nossa cidade. As empresas grandes foram embora e nós temos que, dentro da Câmara, brigar junto ao Executivo para que nós possamos trazer incentivo para que empresas retornem e essas empresas que estão possam conseguir tirar o pé do pescoço e poder trabalhar mais tranquilamente, gerando emprego para a população que tanto necessita. Então, eu acho que a função primordial é o grupo de vereadores se reunirem e, junto ao Executivo, traçarem propostas de isenção ou de incentivo para que empresas possam estar voltando. Isso já é feito em alguns estados e nós sabemos disso, por isso muitas empresas foram embora. Então eu acredito que é por aí. Com relação à saúde, você pensa em alguma coisa? Saúde. Saúde a gente tem que fiscalizar, principalmente os contratos. Eu, afinal, sou formado em licitação e contrato. Ah, é? Eu sou bacana. formado. Então é importante, hein? E eu acredito que nós precisamos tirar um monopólio de certos grupos de empresas que tem aqui na nossa região, né? Porque eles ganham, mas em detrimento de alguma dívida que tem, eles não querem cumprir o contrato enquanto não receber aquilo. Nós precisamos usar mecanismo para punir essas empresas. Não para nós sermos cruéis com ela, mas que nós façamos a lei ser cumprida e, dentro da lei, fazer com que eles entreguem e forneçam os medicamentos. Porque, para mim, a pior coisa que está acontecendo hoje na cidade
além da falta de médico, é a falta de medicamento. Uma coisa que eu sempre peço para os vereadores imaginar é que seja feita uma espécie de seguro em cada obra realizada. Se a pessoa, se a empresa não cumprir, o seguro cobre. Seria interessante pensar alguma coisa nesse sentido, ou não? Então, mas já existe um mecanismo na lei, na 866. Opa, então conta para nós. Já existe um mecanismo que multa a empresa e considera ela inidônea. Tá, mas não seria interessante a gente pensar numa espécie de seguro porque é muito comum no Brasil a pessoa, a empresa ela joga o preço muito embaixo e não consegue terminar, né? Então, por esse motivo que você tem que usar esse mecanismo, porque se nós falarmos num outro, aí nós estamos falando a nível federal, porque tem que baixar uma lei federal para que faça essa regulação, para que nós possamos assim aplicar, tanto no estado como no município. Eu sou a favor aqui para que nós acabemos com o monopólio, inclusive achei que isso seria implementado aqui na nossa cidade, a Bolsa Eletrônica de Compras, que é feita no estado de São Paulo, e eu acho que é uma forma muito viável para que a administração pública, de uma forma transparente, consiga fazer as suas licitações e consiga adquirir as suas ofertas de compra de uma forma muito mais tranquila, porque muito mais empresas participarão, o próprio sistema vai elencar os preços que são colocados e os preços mais baixos é que vão praticar e ser escolhido dentro daquele que vai vencer a licitação. Isso pode ser bem negociado com o governo uma parceria, municipal, né? Só fazer uma parceria, porque já existe, é utilizado em São Paulo, e você tendo um bom relacionamento com o governo estadual, com certeza isso os munícipes terão muito a ganhar e a economia será grande, como é feito, como você observa no site da Bolsa Eletrônica de Compras. Sargento, eu não sei, mas me parece que a lei de licitação é tão complexa que acaba dificultando essa concorrência, essas licitações. Ou é impressão minha? É impressão, Roberto, é impressão. Porque às vezes passa-se meses e meses, anos sem abrir uma licitação. Eu falo para você que é aberta as licitações, mas em detrimento de nós termos esse monopólio de algumas empresas, volto a falar, aí o que acontece? Essas empresas começam a fazer com que a licitação não ande. Então, uma hora fracassa, uma hora é deserta, e assim vai rolando, e a administração acaba tendo que fazer uma coisa que deveria ser a exceção e acaba se tornando uma regra, que é a dispensa de licitação. Por que eu deveria votar no candidato Sargento? Por que eu deveria votar em você? Eu acredito que eu trago novas ideias, eu trago uma experiência da minha vida pública, eu trago uma experiência olhando naquela câmera ali, dentro das leis, eu trago a experiência de licitação, eu acredito que nós temos tudo para crescer, nós temos uma cidade maravilhosa que tem que ser realmente vista com bons olhos. Nós temos munícipes que querem trabalhar e só depende de nós, aqui dentro da Câmara Municipal. Então o sargento está vindo aqui com essas propostas viáveis, não são propostas, né, que são utopias, elas são praticáveis, que trazem realmente a sensação de segurança, que trazem uma sensação de saúde melhor, que consegue fazer que o orçamento seja direcionado de uma forma mais digna e que as pessoas que estão nas periferias da cidade consigam ser atendidas por essa máquina chamada Estado. Operação Delegados foi a favor? Sim. É possível implantar numa cidade do tamanho de Guarulhos? Sim. É possível implantar tudo dentro de uma organização, de um planejamento, né? Eu até peço para as pessoas que têm algum problema que denunciem, que façam o boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar trabalha baseado em estatística de violência e que não deixem de fazer, façam pelo computador, pela internet, façam pessoalmente, para que possa ter esses dados e a polícia possa agir e atuar mapeando onde tem um grande índice de crime. A Polícia Civil não foi, de uma certa forma, desmantelada, diminuída, deixada a segundo plano, sargento? Olha, eu sei que eles têm uma deficiência de efetivo muito grande, isso é notório, tenho vários amigos da Polícia Civil, mas o dia a dia deles eu não poderia te explicar como é que funciona, né, qual as dificuldades que eles têm, porque a nossa realidade é dentro da Polícia Militar e daquilo que nós vivemos no dia a dia. Mas eu sei que o efetivo deles estão muito reduzidos e eles têm uma grande dificuldade e os concursos não vêm
de forma sequencial a compor essa falta de efetivo. Muito bem. Eu vou deixar 3 minutos para o senhor para você pedir o voto, porque é extremamente importante, pessoal, você escolher bem o candidato. É o vereador que determina, de uma forma ou de outra, nas discussões, o preço do transporte público, o IPTU da sua casa, a vinda ou a saída de empresas de Guarulhos, depende muito das discussões dentro da Câmara Municipal. Então, é importantíssimo que você escolha bem. Então, vou pedir para você prestar muita atenção nas palavras agora do candidato a vereador pelo Democratas, Sargento Edivaldo Gomes. Por favor, Sargento. Eu gostaria que você votasse em mim, que você acreditasse que você fazendo uma gestão, uma fiscalização com consciência e conhecimento daquilo que você fiscaliza, com certeza será muito mais efetivo e a nossa sociedade só terá a ganhar. Eu trago essas propostas e trago como exemplo. Houve uma audiência pública aqui na Dutra para concessão. E o que acontece? Nós temos problemas de falta de iluminação. Perfeito. Nos pontos de ônibus. E uma coisa tão simples, eu fui até a CCR, pedi ao deputado Sargento Nery para que marcasse uma reunião com o diretor, fomos lá e ele virou para mim e simplesmente falou: Sargento, não consta no contrato a implantação de iluminação em ponto de ônibus e a conservação desses pontos de ônibus. Então, nada mais justo que o vereador, tendo esse conhecimento, que ele se dirija a quem é de direito, o ministro Tarcísio, hoje atual, para que ele coloque no edital de licitação que contemple, né, que obrigue a concessionária a fazer essa instalação. Resolveria muito o problema da criminalidade. A descentralização resolveria o problema da criminalidade na nossa cidade. A descentralização dos equipamentos de saúde especializados melhoraria o atendimento de nós que moramos na periferia. Então, são atitudes e conhecimento que o vereador tem que ter. Por isso, peço o seu voto, para que você tenha um voto de confiança a esse sargento. Que nós possamos juntos mudar a nossa cidade dentro da Câmara dos Vereadores com pessoas de bem que estão interessados realmente em mudar a nossa cidade e colocá-la no seu lugar devido.